Eu acho que todos já tiveram a chance de conhecer o Roger, mas se caso alguém não o conhece, o Roger é professor na Faculdade Luterana de Teologia, mas antes de tudo ele é um irmão querido nosso. Até porque ele, desde a infância, né, é aqui de Joinville. Na época era a paróquia São Mateus, depois teve o trabalho da Capelinha. O Roger era jovem nessa época, né? Já faz algum tempo, né? 17 anos, tá aí para trás, né? E nesse meio tempo ele foi despertado também para o ministério, né? Se formou em teologia, exerceu o pastorado em Palhoça, né? E depois, então, ele aproveitou a oportunidade para estudar na Alemanha, onde ele fez o doutorado na área de Antigo Testamento. Isso. Então, mas acima de tudo, o Roger é uma pessoa que nem a gente, né? É alguém que nem a gente. Então, acho que a palavra que ele tem trazido até aqui é uma palavra muito boa, muito acessível, e a gente a gente sabe que vai ser assim também agora. Então, assim como nós estamos, nós oramos por este momento. Obrigado, Pai querido, pela vida do Roger. Obrigado, Pai, que tu deste a ele esta capacidade, tanto de ele próprio se instruir, pesquisar as coisas, ler a tua palavra e traduzir isto para nós em mensagem de vida. Que seja sempre, Pai, as palavras do Roger dirigidas pelo teu Santo Espírito e que assim ele possa, Pai, ser, mais uma vez, usado como um instrumento útil para a tua obra e para o teu reino. Que assim, Pai, nós também possamos apreciar este momento e sabendo, Pai, que o que vem de ti sempre é bom. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Só liga o microfone para o Otávio ver se está captando bem lá. Ligou. Tá, sim. Boa noite, então. Agora fazemos o teste de novo. Se caso falhar... Pode ser. Obrigado. Muito obrigado, Jairo, também pela acolhida mais uma vez nessa noite. Eu sempre me sinto em casa, literalmente me sinto em casa quando venho para cá. E hoje à noite já estou ficando triste que tenho que voltar. Volto para minha casa, mas vou deixar a casa aqui também, né? Queridos, nós estamos nesses 3 encontros falando sobre esse tema da ESLB. Eu vivo comunidade. Falamos sobre o ser comunidade ontem de noite. Falamos sobre o participar na comunidade hoje de manhã. Eu não vou fazer repeteco, mas eu só quero pelo menos pincelar alguns aspectos importantes para a gente poder entrar no terceiro. O terceiro aspecto significa a missão da comunidade, ou seja, eu testemunho. Nós vimos que ser comunidade, que a identidade da comunidade a partir de Atos 16, significa, em primeiro lugar, ser guiado pelo Evangelho. Ser guiado pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito desse mundo. Significa que aquele que vive na comunidade, ele vai viver a partir da palavra de Deus. Ele vai viver a partir do Espírito Santo. Assim como nós vimos que foi o Espírito Santo que guiou Paulo de Troade para Filipos. Assim como o Espírito Santo é que motivou Paulo a ir adiante e pregar o Evangelho lá na barranca do rio, onde tinham algumas mulheres sentadas, orando, e dali surge uma igreja, que nós vamos ver hoje. Assim, o Espírito Santo quer guiar você e eu hoje aqui em Joinville para fazermos a sua obra. Ou seja, a comunidade ser comunidade significa ser uma comunidade que anuncia o Evangelho, mas que anuncia o Evangelho porque é direcionada, tem a visão que vem de Deus. Nós não somos comunidades a partir da nossa visão, a partir das nossas forças, mas sempre da força e da visão que vem de Deus. Essa foi a primeira ênfase que nós vimos ontem. Hoje de manhã nós falamos de participar na comunidade, e participar na comunidade justamente tem a ver com eu me engajar lá onde eu estou, a partir desse Evangelho que me transformou. Ou seja, qual é a motivação pela qual nós estamos aqui? E essa motivação tem que sempre ser porque Jesus morreu por mim na cruz, me resgatou, e eu por gratidão, não tenho outra resposta a não ser estar aqui e participar, e ser um tijolinho dessa edificação. Eu sou um participante ativo. Vocês lembram que nós falamos ainda ontem de noite que participação, isso eu não falei hoje de manhã, participação tem a ver com o verbo no reflexivo, né? Aula de português, domingo de noite, né? A participação na igreja ela não pode ser ativa. Se ela for ativa, você cai num ativismo.
Se ela for ativa, é só você que faz por tua conta e por tuas forças. Se ela for passiva, daí você virou plateia na igreja. Daí você só recebe e não faz nada. Ela tem que ser reflexiva. Você participa ativamente, mas você também sofre a ação de Deus na sua vida. A participação significa, eu só posso dar aquilo que eu recebo. Eu vou participar da vida da comunidade, vou ouvir a palavra que me transforma e eu vou me envolver nessa comunidade e vou falar de Deus para as pessoas. E hoje nós queremos ver de forma concreta como é que isso aconteceu em Atos 16, nessa comunidade de Filipos. E eu convido vocês para abrir o texto. Atos 16, nós vamos ler de novo. Hoje vai ser um pouquinho mais comprido, mas nós vamos ler de novo o mesmo texto. Né? Vocês devem estar se perguntando, Roger, não tem outra coisa para falar? Sempre o mesmo texto. Não, é porque esse é um texto fabuloso para falar do nosso tema. Pelo menos olhando o livro de Atos, na minha maneira de ver, é o texto mais rico, é o texto mais fascinante para falar do surgimento de uma comunidade, para falar do ser de uma comunidade, do testemunho que ela dá e ao mesmo tempo da participação que existe. Tá? Então nós vamos começar lendo do versículo 16, 6, e nós vamos até o 40, eu só vou pular um pouquinho do 35 ali, mas eu sei que você vai ter paciência para acompanhar a leitura. O Jairo preparou aqui o texto, vocês também conseguem acompanhar. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. 35 até o 39 eu vou pular, e o 40 para finalizar. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Até aqui o texto. É um texto bastante interessante, comprido, não vou falar sobre todo ele, senão nós vamos até meia-noite, e eu também preciso voltar hoje para casa. Mas o importante é que você possa refletir um pouquinho em casa essa semana, tire um tempinho, leia esse texto de novo, perceba os detalhes. Esse capítulo 16, ele é fascinante porque ele mostra o agir de Deus na vida das pessoas, ele mostra como uma comunidade surge, ele mostra como Deus abre o coração das pessoas, ele mostra, assim como o próprio livro de Atos como um todo. Não é o livro do Atos dos Apóstolos, é o livro de Atos do Espírito Santo. É o livro de Atos de Deus através dos apóstolos. É o livro de Atos do Espírito Santo motivando pessoas a crerem no Evangelho, chamando pessoas, transformando pessoas para também estarem ativamente na missão da igreja. E é sobre isso que nós queremos falar hoje à noite. Eu vivo comunidade tem a ver com testemunho. E esse texto tem muito sobre testemunho. Mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de trabalhar com vocês uma frase que tem me marcado muito. Ela tem me incomodado muito. A frase é o seguinte: quem não faz missão, logo se torna um campo missionário. Quem não faz missão, logo se torna um campo missionário. Em outras palavras, nós deveríamos dizer: quem não faz missão, sofre missão. Essa é uma frase bem certa e que mexe com aquilo que é o central da vida da igreja. A igreja só existe nesse mundo por causa da missão. Por causa da missão que Jesus veio fazer, que foi buscar e salvar o perdido. Se essa não é a nossa missão, estamos no negócio errado. A igreja só existe porque a sua tarefa é missão. A sua tarefa é o testemunho. O testemunho aparece por último nesses 3 temas, porque de fato, pela lógica, ele está no lugar certo. Mas ele não está só em último lugar, ele é também o primeiro lugar, se a gente agora olhar de trás para frente. Ou seja, o testemunho que me leva à tarefa de missão é aquilo que é o fim da igreja e o início dela. A igreja vai sempre existir por causa disso. Na Bíblia nós temos um exemplo bem claro de uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer missão e não foi, e por isso virou campo missionário. É o Jonas. O profeta Jonas, eu vou brevemente falar um pouquinho, porque é muito importante a gente entender. O Paulo e o Jonas têm uma diferença muito grande. Eles têm coisas semelhantes, mas uma diferença muito grande. Ambos foram chamados por Deus para fazer missão com os gentios, para fazer missão com os que não eram do povo de Israel, para fazer missão para além dos muros de Jerusalém. O Paulo foi, o Jonas não quis ir. Claro, a gente pode dizer, o Jonas até tinha razão. Para o Jonas ir para Nínive fazer missão, isso era ir fazer Santa Ceia com o inimigo. Dá para quase comparar isso.
Os ninivitas foi o povo que destruiu o reino do norte, o reino de Israel, o lugar da onde o profeta Jonas vem. Seria a mesma coisa que Joinville ser destruída por uma bomba e alguns anos mais tarde, nós que sobrevivemos a esse bombardeio, vamos receber aqui na nossa comunidade o cara que soltou a bomba em Joinville. E ele diz que agora ele é crente e que ele quer tomar Santa Ceia contigo e comigo. Nós vamos fazer a Santa Ceia com ele? É isso que Jonas tem que fazer. Jonas tem que falar do amor de Deus para quem destruiu o país dele. Jonas tem que fazer a Santa Ceia, entre aspas, ele tem que falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus para quem matou os seus pais, para quem arruinou toda a sua vida. Não é à toa que ele quer fugir. E não é à toa que ele vai para o outro lado do mundo e não para Nínive. Só que a história, quando Deus chama, Deus chama. E Ele faz de tudo para que a gente esteja lá onde Ele quer que a gente esteja. Assim como Deus, no seu Santo Espírito, guiou Paulo de Troade para Filipos, assim também Ele guia Jonas de Tarsis, ou digamos do mar Mediterrâneo, de volta para Nínive. Jonas é chamado por Deus para desempenhar a sua missão, a missão de Deus. E ele não vai. E qual é o final do livro? O final do livro de Jonas é muito inquietante. Porque nós não lemos mais esse final. Compare as Bíblias para crianças, para você ver se o final da história de Jonas está contada. O livro de Jonas, em qualquer Bíblia para criança, termina pela metade. Termina com o quê? Com a conversão dos ninivitas. Que legal! Jonas foi um grande exemplo de missionário. Jonas obedeceu a Deus. Olha, que bênção. Bênção, coisa nenhuma. Quem converteu o coração dos ninivitas foi Deus. Jonas ficou irado, revoltado. Ele não aceitou que Deus tem misericórdia com os ninivitas. Mas como é que pode? Ele pede para morrer. Jonas diz, melhor me é morrer do que ver tu, Deus, perdoando esses ninivitas. E assim termina o livro de Jonas. Vocês já tinham lido o livro de Jonas? São só 4 capítulos. De exemplo de missionário, Jonas não tem nada. O maior missionário no livro de Jonas é Deus, que vai ao encontro do Jonas, que tira tempo com o Jonas. O Jonas está em cima de um monte, debaixo de uma cabaninha que ele constrói, para ver fogo cair do céu, para ver Nínive ser destruída. Ele está louquinho para ver Nínive ser destruída. Ele não se conforma. E Deus é muito irônico. Nínive, diz o texto, Nínive era uma cidade que precisava andar 3 dias para evangelizar toda a cidade. E a cidade toda se converte num dia só. Jonas anuncia, ele vai lá, ele fala. Ele fala para Nínive. E o maior sucesso de evangelização é o Jonas. Em um dia ele converte uma cidade inteira que demoraria 3 dias. Mas não é ele que converte, é Deus que faz a mudança. E ele não se conforma com isso. No capítulo 4, e esse capítulo 4 está desaparecido. Leia uma vez as Bíblias para criança. Vocês não vão achar o capítulo 4. A historinha do verme, da planta, e que ele está lá irado e pede para morrer, isso não aparece. E como nós geralmente temos dificuldade, né, a gente tem que assim, sempre de novo ouvir que temos que ler a Bíblia, temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia, mas a gente só lê o Salmo 23. A gente só lê aqueles textos que nós gostamos. Vamos ler aqueles que a gente também nunca leu. E lá em Jonas 4, o que a gente vê é que de fato o livro termina com uma pergunta. Deus pergunta a Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, vale a pena? Tu não entendeu? Tu que disseste que a salvação pertence a Deus, Jonas 2, versículo 9, tu que disse que a salvação me pertence, agora que eu salvo, você não aceita a salvação dos outros? Quando nós não somos missionários, nós sofremos a missão. Deus é missionário e vem nos alcançar. Quando eu não faço missão, eu não sou nem um pouquinho diferente dos gentios, publicanos e pecadores. Quando eu não faço missão como igreja, eu sou alvo da missão de Deus. E isso é muito sério. Porque isso mexe com aquilo que a gente chama é na veia. Porque isso é o sangue da igreja. A igreja só existe por causa da missão. Eu não sei se você lembra o
primeiro PAMI. PAMI é o planejamento, é o plano de ação missionária da ISLB, que foi de 97 até o ano 2001, acho, 2002. Nenhuma comunidade sem missão e nenhuma missão sem comunidade. É exatamente isso que o Paulo entendeu. O Paulo entendeu que ele vai fazer missão, mas que as comunidades que ele fundar vão ter que fazer missão. E que as comunidades que foram fundadas a partir disso vão fazer missão. É como Mateus 28. É discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. E eu poderia ficar aqui até amanhã fazendo essa mesma frase. E é isso que tem que acontecer. A questão é, como é que isso acontece? E por isso eu gostaria de justamente abordar isso a partir desse texto de Atos 16. O texto que nós temos hoje mostra exatamente esse detalhe quase desapercebido no texto. Quem é que estava ouvindo Paulo lá em Filipos? Lá na barranca do rio estava a Lídia. Lídia e algumas outras mulheres que nós não sabemos o nome, só sabemos o nome da Lídia. E esse texto é muito curto. O Lucas, aliás, que escreve, ele é detalhista, mas ele não descreve todos os detalhes. Só que ele nos dá uma informação bem importante. Ele nos mostra o quanto o Evangelho abriu e transformou o coração da Lídia. No versículo 15, nós lemos a expressão, ela e toda a sua casa. A Lídia estava, vocês têm que lembrar do contexto, ela estava lá na beira do rio, onde tinha um lugar de oração. Lá ela ouviu o Evangelho por Paulo. Lá Deus abriu o coração dela e ela volta para casa e ela vai testemunhar. Ela e toda a sua casa. Há várias possibilidades de interpretar essa expressão, eu não vou entrar nisso tudo. O que eu quero destacar é que seja quem for a casa de Lídia, alguns dizem que são os empregados, outros dizem que é a família, não existe um consenso, não é explicado, mas seja quem for, mostra para nós que Lídia não ficou com o Evangelho só para ela. O que ela ouviu do Paulo lá na beira do rio não ficou só no coração dela. Deus abriu o coração dela, mas ela voltou para casa e falou para todas as pessoas da sua casa o que Deus tinha feito com ela. Isso é testemunho. Testemunho é quando eu digo para os outros e eu vivo diante dos outros aquilo que Deus transforma e faz na minha vida. Lídia testemunha do Evangelho para as pessoas da sua casa. O coração aberto por Deus abre as portas das nossas casas para que pessoas conheçam a Deus. Um coração aberto para o Evangelho abre portas para que outras pessoas também tenham seu coração aberto para ouvir o Evangelho. E isso, gente, isso é missão. Quando Deus transforma a nossa vida vai ser um testemunho para que outros também conheçam o Evangelho. Hoje de manhã eu disse que Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu terceirizar esse negócio. Ele decidiu contar contigo e comigo. Ele fez tudo sozinho lá em Nínive, porque o Jonas deu para trás. E muitas vezes nós damos para trás e Deus tem que fazer sozinho. Mas Ele não quer fazer sozinho. Ele quer usar você e eu. Ele quer usar você e eu porque Ele usou outros para nos alcançar. Você está aqui por causa de quem? Alguns talvez vão dizer, não, eu já nasci na igreja luterana, eu sempre vim aqui. E gosto de estar aqui e sei e creio no Evangelho. Que legal, você veio aqui porque teus pais trouxeram. A gente nunca está na igreja porque está sozinho. Ou porque veio sozinho. Outros vieram e estão aqui hoje sentados porque pessoas convidaram. Outros estão aqui porque Deus usou pessoas em situações de crise, em situações de necessidades, em situação de desespero. E Deus usou pessoas para nos ajudar. E eles nos mostraram o Evangelho. E Deus nos abriu o coração. E por isso nós estamos aqui hoje. Agora pensem, hoje nós estamos aqui e Deus quer usar você e eu para que outras pessoas experimentem o que você e eu experimentamos. Isso é missão. O Jonas experimentou o grande amor de Deus na vida dele. Mas ele não quis compartilhar esse grande amor de Deus com outras pessoas. Ele até teria suas razões.
Eu iria assinar embaixo se ele dissesse eu tenho medo. Eu também teria. Agora, ele não vai. O Paulo foi usado, ele teve um Ananias. Deus usou um Ananias, lá em Atos 10, em Damasco, capital da Síria, uma cidade que hoje está passando por problemas seríssimos com guerra civil. Mas lá, o Paulo passou por discipulado. Lá o Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, fica totalmente cegado quando vê Jesus. E ele agora precisa ser acompanhado. Se não fosse o Ananias na vida do Paulo, Paulo não estaria aqui pregando o evangelho para Lídia. Nós precisamos de pessoas, e Deus usa pessoas que nos alcançam. E hoje Ele está querendo usar você e eu, porque está cheio de pessoas aqui, no Costa e Silva, que estão só esperando alguém para sentar, para fazer aquilo que nós vimos hoje de manhã, estar com as pessoas, tirar tempo com elas e anunciar o evangelho, para que Deus possa abrir o coração dessas pessoas, para que elas possam estar aqui. Esse é o processo, gente. Isso é missão. E não é difícil. Não é difícil. É só você saber que Deus vai à frente. O grande missionário é Ele. É Ele que nos envia e Ele nos capacita. O Paulo não vai pela sua própria força. Ele vai sabendo que é o Espírito Santo que o dirige. É o Espírito Santo que o capacita. O coração aberto por Deus abre portas para que mais pessoas sejam também evangelizadas. Que impacto tem a palavra de Deus nas nossas vidas? O impacto dessa palavra lá na barranca do rio, lá na beira do rio de Filipos, transformou a vida de uma mulher e transformou a vida dos seus, da sua casa, e como o texto continua, que nós lemos, transformou a vida de mais e mais pessoas. De mais e mais pessoas. Qual que é a consequência de se deixar guiar pela visão de Deus e pelo Espírito Santo? Qual é a consequência de estar lá onde as pessoas estão? Qual é a consequência de se saber chamado por Deus para anunciar o Evangelho, que transforma as vidas? Qual é a consequência de você e eu acompanharmos as pessoas nas suas necessidades e no seu crescimento na fé? A resposta que Atos 16 nos dá é fascinante. A consequência de tudo isso é que surge uma comunidade. Se há 50 anos atrás não tivesse tido mulheres que se sentaram aqui no Costa e Silva para ouvir o Evangelho, nós não estaríamos aqui. A história de Filipos é muito parecida com a história da Unida em Cristo. Começou com um grupo de mulheres que ouviram o Evangelho e que levaram para sua casa esse Evangelho. E que trouxeram os seus maridos. E que trouxeram os seus filhos. E que levaram o Evangelho para o vizinho, para a vizinha. E daí veio mais um para cá, mais um para lá. E hoje nós estamos aqui. Esse é o resultado quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. E isso faz parte do sangue da Unida em Cristo. Isso faz parte da história da Unida em Cristo. E por isso eu estou aqui só para motivar vocês a continuar fazendo o que vocês estão fazendo há não só 17 anos, mas há muito mais tempo. O que eu estou aqui querendo fazer é motivar você a não perder esse foco. Para que vocês continuem fazendo aquilo que Paulo fez lá em Filipos. Sentou com um grupo de mulheres. Sentou com pessoas e tirou tempo com elas. E anunciou o Evangelho. O surgimento da comunidade de Filipos, o surgimento de uma igreja, é o resultado de tempo que se tirou com essas mulheres. Eu gostaria de brevemente falar de 3 pontos sobre a missão da comunidade. Onde é que ela acontece? Esse texto nos deixa bem claro 3 coisas. A primeira, que a missão da comunidade acontece em casa. Aconteceu na casa da Lídia. Ela e os da sua casa foram batizados. Ela e os da sua casa creram no Evangelho. Ela e os da sua casa abriram as portas e a igreja em Filipos acontece na casa da Lídia. Eles não construíram logo uma igreja. Acontece na casa. Assim era no Novo Testamento. Eles não construíram logo uma igreja, mas se reuniam de casa em casa. A missão da comunidade acontece em casa. Isso tem a ver com a nossa família. Hoje de manhã eu dei para vocês algumas dicas do porquê, qual é a motivação da gente participar na igreja.
Uma das motivações você e eu podemos ainda acrescentar, porque nossos filhos precisam conhecer a Deus. É por isso que eu participo da igreja. E eu acho fascinante quando as crianças vêm para frente e elas têm o seu momento especial e elas também recebem a bênção de Deus, é orado por elas. Por isso, traga seus filhos. Traga seus filhos, mande eles para o culto infantil, traga eles para o culto, venha aqui junto, porque eles precisam ouvir o Evangelho. Mas não só aqui. Na nossa casa isso precisa acontecer. O texto de Atos 16 fala que missão começa na nossa casa. Às vezes a gente se preocupa tanto, eu não sei quem é que Deus vai colocar na minha frente para eu pregar o Evangelho. Eu não sei por onde começar. A Bíblia é assim. Ela começou em casa. A Lídia entendeu o Evangelho e logo percebeu que ela não precisava ir lá para o rio de novo. Ela tinha que ir em casa. Nossos filhos conhecem a Deus. Claro que santo de casa não faz milagre, como se diz, né? O próprio Jesus enfrentou muita dificuldade. Muita dificuldade. Seus irmãos e a sua mãe, no começo, não estavam nem querendo muito esse negócio. Só mais tarde eles vêm entender o que estava acontecendo. É muito importante a gente perceber isso. Só que a nossa tarefa é fazer missão já dentro de casa. E o que significa fazer missão dentro de casa? Significa que a gente vai ter um estilo de vida baseado pela palavra. Eu não preciso ficar pregando e botando a Bíblia na cabeça do meu filho. Nossos filhos vão precisar ver o nosso exemplo. Eles só vão aprender a orar se a gente ora. Eles vão aprender a ler a Bíblia se a gente lê a Bíblia. Não adianta você dizer para ele, leia a Bíblia, meu filho. Se ele não vê a gente lendo, não precisa nem ser a Bíblia. Se ele não vê a gente lendo, ele não lê nada. Se ele não vê a gente indo para a igreja, se ele não vê a gente se engajando na comunidade, como é que ele vai aprender? Ele não tem exemplo. Muitos me perguntaram aqui, da minha esposa, dos meus filhos, por que eles não vieram? Lá em casa agora são 3 agendas diferentes. E eu fico, por um lado, feliz, e por outro lado eu tenho que sempre dizer, eu vim sozinho. Nem sempre eu consigo vir com ele junto. Mas por quê? Porque quando eu saí ontem de casa, os 2 estavam no grupo de adolescentes. E vou dizer para eles, vamos para Joinville visitar o Opa e a Oma? Não, nós temos um compromisso no grupo de jovens. Mas eu não quero nada mais do que isso. Com isso eu percebo que eles entenderam. E por isso eu respeito. Não quer vir, não vem, não. Porque tem lá, eles estão participando daquilo que para eles agora vai ser importante. Missão em casa não é fácil. Porque a gente sempre vai se olhar no espelho e vai perceber que ser pai, ser mãe é difícil. Ser um pai cristão é difícil. Ser uma mãe de fé é difícil. Nós sozinhos não conseguimos isso. Mas a missão começa em casa. Como? Quando a gente diz, Senhor, ajuda-me, porque eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu me ajudes a ser um pai, a ser uma mãe que leva o teu nome adiante e que ajuda os meus filhos a, de fato, viver na presença de Deus. Missão da comunidade acontece em casa, em primeiro lugar. Segundo lugar, missão da comunidade acontece na própria comunidade. Isso nós já vimos hoje de manhã, mas no texto nós temos um pequeno detalhe. Paulo, logo depois de ouvir da Lídia, no versículo 15, que ela nos constrangeu a permanecer, a palavra constranger ela pode ser entendida errado. Não é assim que a gente faz por constrangimento, por obrigação, então o Paulo ficou. Não. Ela nos constrangeu significa, ela mostrou para nós que ela tinha necessidades e que ela precisava ainda da nossa ajuda. Ela nos constrangeu significa, ela mostrou para nós que ela não podia ficar sozinha e que nós ainda tínhamos um papel a cumprir aqui. Convencer, exatamente. NVI, uma outra tradução, é bem isso. Ela nos convenceu. E convenceu justamente por quê? Porque ela não queria se contentar em apenas ser batizada. Ela queria ser acompanhada na fé. Ela queria crescer na fé. E para isso, tinha que tirar mais tempo com ela. E aí o texto continua no versículo 16, que eles indo de volta lá para o rio, de repente vem ao encontro essa jovem possessa, adivinhadora, que estava sendo usada, inclusive, por pessoas para ganhar dinheiro. Ela adivinhava e o dinheiro ia para os seus
chefes. Era uma espécie de escravidão que existia. E ela é liberta e agora cria um problema. A missão na comunidade, ela acontece justamente porque nós temos mais mulheres que estão ali e nós temos, nessa caminhada de ir para essa comunidade, pessoas vêm. E é isso que acontece hoje em qualquer igreja. Nós temos as pessoas que já estão na comunidade e pessoas que nos vêm ao encontro. Esse texto mostra esses dois movimentos, que é o que nós temos hoje na nossa igreja. Nós estamos aqui, somos, vamos dizer, as 99 ovelhas, que vamos ser acompanhadas. A Lídia nos constrange, é o que o Paulo entende, é o rebanho, os 99 que estão lá e que precisam de alimento, mas nesse acompanhar também tem pessoas novas que vêm e que dão trabalho. Porque aqui, o que o Paulo experimenta e o Silas não é fácil. Ou seja, a missão acontece na comunidade e com a comunidade. Ela acontece exatamente com as pessoas que já estão nela e as pessoas que estão chegando. E por isso é importante, a missão da igreja tem dois movimentos. Um é o movimento da centrífuga. Né? A centrífuga, qual é o movimento da máquina de lavar roupa? A água vai para fora. E ela também tem o movimento centrípedo, que a água vai para dentro. Essa é uma palavra meio complicada para explicar, mas para vocês entenderem, a missão da igreja sempre é uma missão que acontece interna e externa. E esse é o outro aspecto, que ela acontece fora da comunidade e não só dentro. E aqui vocês percebem, o Paulo, depois desse encontro com essa jovem adivinhadora, eles são presos. Na prisão, eles não estão lá amuados num canto. Eles estão cantando e louvando. Eu fico imaginando o que é isso. Em plena meia-noite, depois de tanta chicotada, eles estão lá cantando e louvando a Deus. Amarrados com os pés num tronco. Tá? Isso é um negócio bem importante na vida do Paulo, que nos ajuda bastante a entender o que também significa a fé cristã. E daí dá esse terremoto, e esse carcereiro, que tinha que zelar pela segurança, ele fica desesperado. Porque o que iria acontecer? Ele iria ser morto. Porque o terremoto, ele não é culpado do terremoto, mas porque os presos fugiram, então ele vai se matar. Porque ou ele se mata ou ele vai ser morto pelos seus superiores. Porque ele deveria zelar pela segurança. Ele não poderia deixar ninguém escapar, mesmo que o terremoto não foi culpa dele. E aí o Paulo e o Silas conseguem ainda esperar. E esse homem, que provavelmente ouviu a cantoria do Paulo e do Silas a noite inteira, com certeza, tem alguma coisa diferente nesses dois homens. E por isso ele faz a pergunta mais importante que existe na face da terra. Essa é a pergunta mais importante. É a pergunta que está lá no versículo 31. Crê no Senhor, no versículo 30. Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Nós não podemos morrer sem ter feito essa pergunta. Senão nós vivemos a vida em vão. É a mesma pergunta do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Meus queridos irmãos e irmãos, nós só temos duas perguntas na vida para responder. Duas. A primeira é essa: o que eu faço para ser salvo? E a segunda é: o que motiva a minha vida de fé? Só tem essas duas perguntas. O resto é balela. Se você encontrou a resposta para essas duas perguntas, você encontrou o paraíso. E qual é a resposta? O que eu faço para ser salvo? Tanto Jesus para o jovem rico, quanto o Paulo aqui diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós temos essa resposta na nossa vida. E a resposta da pergunta: o que motiva a minha vida de fé? Por que eu sou cristão? A resposta é: porque Jesus morreu por mim na cruz. Só tem essas duas perguntas. O restante são perguntas passageiras. O restante são perguntas que têm a ver com o nosso dia a dia aqui. Mas essas duas perguntas, elas têm a ver com a nossa eternidade. Paulo e Silas, mesmo lá na prisão, mesmo tendo sido açoitados,
mesmo estando debilitados fisicamente, louvam a Deus e são instrumentos de Deus para que um carcereiro também encontre o Senhor Jesus. E também ele e os da sua casa são batizados, e também ele e os da sua casa são parte agora dessa comunidade de Filipos. Ou seja, a missão de Deus, a missão, o participar, eu vivo comunidade, no testemunho significa a missão da comunidade. Ela acontece na minha casa, ela acontece na comunidade e ela acontece fora da comunidade. Lembrem dessas 3 coisas. É lá em casa que eu vou começar. Na minha casa, Deus quer fazer mudança. Na minha casa, Deus quer também ser o Senhor. Deus também quer estar junto lá com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Não é fácil, mas Deus está me ajudando. Não é fácil, é assim que nós temos que pensar. Não é fácil, mas Deus vai nos capacitar para isso. A missão acontece na comunidade, com as pessoas que aqui estão. Não é fácil, não é fácil. Como nós vimos hoje de manhã, alguns têm a síndrome da madrasta da Branca de Neve. Né? Espírito, né? Diga-me quem sabe falar melhor do que eu. Né? Qual é o melhor dom? Sempre sou eu que tenho. Esse tipo de coisa a gente vive aqui na comunidade. Né? Pode acontecer. Ou a falta de pessoas para participar e para se engajar. Por isso, missão sempre é importante dentro. Mas também a missão para fora. Assim como aquela jovem adivinhadora e assim como esse carcereiro são alcançados e vão viver aonde? Lá com a Lídia de novo. Capítulo 16 termina, 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Vendo os irmãos. A gente chama um para o outro irmão na fé. Aqui surge comunhão. Na casa da Lídia, além de já ter uma igreja, já se experimenta comunhão, já se experimenta conforto, já se experimenta consolo, já se experimenta missão. Eu quero finalizar a pregação de hoje, mas também concluir todos os nossos 3 temas desse fim de semana, desse lema que a IACLB escolheu para acompanhar o ano, Eu Vivo Comunidade, com um texto que é exatamente o lema. O tema é Eu Vivo Comunidade, mas o lema é Isaías 41. Porque se eu terminasse agora, você ia voltar para casa, de fato, como o Jairo tem dito desde ontem, com uma surra. E eu achei essa palavra muito interessante. Só que é uma palavra que me assusta. Por quê? Porque eu não vim para dar surra em ninguém. Agora, se Deus está dando uma surra, isso é porque é Ele que está fazendo. E eu estou me incluindo nessa surra também. Porque eu não estou aqui falando para vocês, eu estou aqui falando para mim também. Mas eu fiquei refletindo que eu não poderia terminar com a surra. Eu preciso terminar com o carinho de Deus, com o abraço de Deus. Porque quando um pai vai surrar, mesmo que hoje é meio perigoso dizer isso, né, Jairo? Tu lembrasse a gente muito bem ontem. Mas mesmo quando um pai dá uma surra num filho, ou quando ele disciplina, vamos usar a palavra melhor, ele não faz isso porque ele odeia e não quer que o filho cresça. Muito pelo contrário. A gente disciplina um filho porque a gente ama o filho. Porque a gente quer que esse filho cresça bem, responsável, sabendo de fato o que importa para a vida. Se Deus nos dá uma surra com a sua palavra, não é porque Ele nos odeia, não é porque Ele agora nos rejeita, não é porque agora Ele está bravo com a gente, não é porque agora Ele vai desistir de nós. Mas é porque Ele tinha que talvez corrigir alguma coisa. É porque Ele nos ama. É porque Ele quer contar contigo e comigo do jeito que nós somos, com a nossa limitação, com a nossa dificuldade. Mas Ele conta conosco porque para Ele, você e eu somos especiais. Lembrem disso. Que para Ele, você e eu somos especiais. Não importa onde nós estamos aqui na comunidade. Se nós estamos lá na frente, cumprimentando as pessoas. Se nós estamos aqui na frente cantando. Se nós estamos lá atrás, não importa em que momento ou em que grupo nós participamos. O importante é você saber que Deus quer contar contigo. E aí o lema de Isaías 41, versículo 10. É não agora a mão de Deus que vem nos surrar, mas a mão de Deus que vem nos carregar. Eu gostaria de abrir esse texto com vocês
Isaías capítulo 41, o versículo 10, e com isso finalizar os três momentos de pregação aqui. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu acho que essa é uma palavra que ela se encaixa perfeitamente. Eu fiquei muito tempo refletindo qual é a ligação desse texto com o tema Eu Vivo Comunidade, Ser, Participar e Testemunhar. Eu fiquei pensando muito qual é, porque isso não é à toa. A igreja não escolheu um tema e agora bota qualquer versículo lá. Isso tem um porquê, isso tem uma explicação. E pelo menos eu interpreto assim. O contexto de Isaías 41 é a comunidade de Israel depois do exílio da Babilônia. Eles têm que começar tudo do zero de novo. Eles estão, aqui exatamente o capítulo 40 vai falar da promessa de Deus de eles voltar da Babilônia para Jerusalém. Eles vão ter que reconstruir o templo, eles vão ter que reconstruir os muros, está tudo em ruínas. Eles vão ter que começar tudo de novo do zero. Eles vão ter que começar a ser comunidade de novo. Eles vão ter que começar a ver a sua identidade. Nós somos povo de Deus. Eles vão ter que participar, todo mundo vai ter que estar junto nesse trabalho. O Neemias, que eu citei hoje de manhã, está dentro desse contexto. Ele é que motiva as pessoas a participar, pôr a mão na massa e erguer os muros. O Esdras também está nesse contexto. Ele vem para ajudar o povo a reerguer a fé. E aí vem o testemunho. Esse texto quer nos ajudar exatamente nessa certeza. Deus está contigo e comigo. Eu não sou comunidade sem Ele. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece para sermos comunidade. Eu não consigo participar ativamente e reflexivamente na comunidade por minhas próprias forças. Deus me capacita, Deus me dá as palavras certas, Deus me dá os dons para que a minha participação aqui na igreja, na comunidade, aconteça como Ele quer. Eu não sei fazer missão. Eu não sei testemunhar. Às vezes eu olho para o espelho e penso, que mau testemunho eu dei. Às vezes eu não sei nem falar. Às vezes eu falei e não agi como eu falei. Às vezes eu fiz bonito e falei feio. Deus me fortalece. Deus, a tua destra fiel. E Deus diz, não temas, eu estou contigo. Nós não estamos na missão da Paróquia Unida em Cristo. Nós não participamos da missão do pastor Jairo. Nós participamos da missão de Deus. E nessa missão Ele nos capacita. Nessa tarefa nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele nos diz, não temas. Ele diz para você e para mim, eu estou contigo. Quando você estiver lá na barranca do rio, quando você estiver lá onde as pessoas estão, quando você tirar tempo com as pessoas, lá quando você for anunciar o Evangelho, assim como Paulo anunciou para aquelas mulheres, Deus está dizendo para ti, eu estou contigo. Não te assombres. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Que o Senhor continue nos chamando, nos dando a visão certa, nos dando a motivação certa de estar com as pessoas lá onde elas estão. Que Ele nos dê a capacidade de anunciar o Evangelho e acompanhar as pessoas cujo coração é aberto pelo Senhor e que nos constrangem a ir estar lá com elas. E que esse Senhor nos ajude a ser comunidade, a participar na comunidade e a testemunhar aquilo que Deus faz na nossa comunidade para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho. Amém.